Bom, meio-dia e 25 minutos, vamos à nossa manchete principal, que não tratamos dela até agora, e é de extrema gravidade, a quantidade de mortes que ocorreram aqui no estado de São Paulo, na gestão Tarcísio de Freitas. São números que foram apresentados aqui pelo Instituto Sou da Paz. 2 a cada 3 mortos por policiais entre janeiro e agosto são negros, segundo o levantamento feito pelo Instituto Sou da Paz. A gestão Tarcísio diz que os agentes respeitam a lei e seguem procedimentos técnicos. No entanto, os números que são apresentados nessa reportagem e nesses dados, nesse levantamento feito pelo Instituto Sou da Paz, foram feitos com base em dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública e divulgados com exclusividade pelo jornal Folha de São Paulo. E segundo esses dados, a taxa de pessoas negras mortas pelas polícias civil e militar de São Paulo subiu 83% de janeiro a agosto deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Já a de brancos também aumentou, mas em proporção menor. Menor, mas altíssima, de 59%. O que esses números representam, Sakamoto? Um aumento de 59% de pessoas brancas e de 83% de pessoas negras mortas pela polícia. Fabiola, representa que o governo Tarcísio de Freitas e do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, né, optaram pela saída da letalidade policial para combater a criminalidade ao invés de usar a inteligência. E aqui digo a inteligência no sentido mais amplo, incluindo a inteligência policial, aquela em que faz com que a investigação seja mais importante do que o pega e arrebenta, e com isso protege as vidas dos cidadãos, que não tem nada a ver com a história, que muitas vezes são mortos porque são confundidos, e dos próprios policiais, né, que não raro acabam morrendo em ações, né, totalmente desnecessárias, né. E aí, no meio disso, eu até fiz uma coluna comentando isso, falando que perguntando se a Polícia Militar do Tarcísio mata mais por não ser filmada ou não é filmada porque mata mais, né? Um paradoxo. Ó, como você colocou, são os dados, teve um aumento de 78% na letalidade policial entre janeiro e agosto desse ano comparado com o ano passado, principalmente pessoas negras, o que também já demonstra uma dimensão de um racismo policial, porque não justifica a quantidade de negros que são mortos, né, pela polícia, bem maior do que a porcentagem de negros na população, de uma maneira geral. Né, e isso não é coincidência, né? E ao mesmo tempo não é coincidência o fato de que o governo Tarcísio de Freitas, desde que assumiu, tem enfraquecido a política de câmeras corporais nas fardas dos policiais, permitindo que eles mesmos acionem o equipamento ou alguém na central, ao invés da gravação contínua, que era o padrão durante o governo João Dória. E essa gravação contínua ajudou a reduzir as mortes, a letalidade policial nos batalhões em que ela foi implementada. Tarcísio, na campanha policial, na campanha eleitoral, ele já tinha criticado a farda nos uniformes de policiais, né? Agora houve uma licitação no mês de setembro, 12 mil câmeras foram compradas, mas no modelo de acionamento intencional e não necessariamente naquele modelo de gravação sem parar. Né? Então, o que acontece? A impressão, Fabiola, é que, sabendo que não estão sendo gravados, sabendo que não estão sendo filmados e sabendo que os seus superiores dão menos importância para a gravação, né, muitos policiais que agem ao arrepio da lei acabam utilizando, né, acabam se sentindo mais à vontade, se espreguiçando nesse processo. E aí tem um ponto: você tem um governo, o próprio secretário Guilherme Derrite, que vê no prende arrebenta, principalmente no arrebenta, depois prende, como uma saída, como um caminho para trazer paz para o cidadão paulistano, que é uma. A história da segurança pública mostra que não é assim, né? E do outro lado, ou seja, a gente tem Operação Escudo, Operação Verão, as operações Vingança, que se mata de forma generalizada, né? Atingindo civis que não tinham nada a ver com a história. E aí você tem o quê? Você tem Vocês têm uma política e embaixo dela você tem uma segunda camada, uma segunda política que acaba alimentando a primeira, que olha, você tem o prende e arrebenta, você tem as câmeras com menos importância para dar o chamado liberdade para o policial. Só que o bom policial, ele quer a câmera, ele defende a câmera, porque ela também protege ele contra sacanagens, contra armadilhas, contra qualquer coisa que venha de fora. Né? Então é o seguinte, é uma situação complicada, Fabiola, é uma situação
triste, chata, né? Você tem policiais hoje acusados de atrapalhar, inclusive, a captação de imagens, botando braço, botando fuzil, botando bandoleira, forjando diálogo, diálogo falso para criar falsas linhas de investigação, né? Que atrapalha o Ministério Público. Tem imagens das câmeras, não chegam totalmente para o Ministério Público já reclamou isso, inclusive na questão da Operação Escudo, né? E não tem restado para a própria população pobre, negra, da periferia, né? Gravar a si mesmo, né? Fazer os vídeos para depois provar de que não houve um problema ou provar de que houve violência policial. Infelizmente, a gente tem essa situação hoje. Você tem uma situação em que o governo libera um vale tudo, libera letalidade policial como arma contra a violência, que é a pior arma, a melhor arma seria a inteligência, que tem menos risco para a população, e num segundo comportamento faz vistas grossas ou enfraquece a política de fiscalização exatamente para permitir que a primeira política, que é a do Vale Tudo, seja executada. É complicado, Fabiola, e é complicado para terminar repetindo o que a gente comentou no começo e você também. É mais complicado ainda porque a quantidade de pessoas pobres, negras, mortas é muito maior do que a média da sociedade e a média dos brancos, né? E aí você vai perguntar se isso é racismo, falam que racismo não existe. Claro, racismo não existe. São as balas que procuram corpos negros. Olha, os números apresentados nesse levantamento, que foi feito inclusive com os dados da Secretaria de Segurança Pública, mostram que o aumento geral de mortes provocadas pela polícia foi de 78% nos 8 primeiros meses deste ano. 441 pessoas foram mortas no estado pelos agentes de segurança pública em serviço, contra 240